Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo nesse lugar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor traz inspiração e revelação por meio dos louvores. O Senhor nos dá, Pai, livramento enquanto nós estamos diante do Senhor com as mãos levantadas e com o nosso coração rendido. Obrigado, nós cremos que muitas coisas aconteceram enquanto nós simplesmente nos entregamos em adoração e rendição ao Senhor. Pai, obrigado porque a sua palavra será semeada e cremos também, Senhor, que ela encontrará uma terra fértil. A sua palavra não será roubada em nome de Jesus. A sua palavra não será perdida. A sua palavra, Pai, não será esquecida. Nós guardaremos em nosso coração, permaneceremos firmes, convictos da sua palavra, até que o Senhor venha nos buscar como igreja. Nós te agradecemos por unção nesse ambiente, pelo mover do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um sorriso para o irmão que está do seu lado. Cumprimente ele, fala para ele, seja bem-vindo. Obrigada, gente. Aleluia. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Amém? Para mim, irmão, é sempre uma alegria e uma honra estar junto com os meus irmãos. Estar reunido com o corpo de Cristo. E hoje, com a grande responsabilidade de trazer o ensino da palavra. E enquanto eu orava, eu falava, Senhor, eu sei que eu vou estar diante de um povo que é crente fervoroso, diante de uma igreja que é da palavra da fé. Amém? Você pode percebeu, pelos anúncios, nós estávamos falando que o tema de quinta-feira, durante o mês de fevereiro, será crescendo em fé. Amém? E eu falava, Senhor, eu sei que esse povo é um povo que estuda, que lê a palavra, é um povo da fé. Então, grande é a responsabilidade de estar aqui diante de vocês. Eu sei que existem pessoas aqui que poderiam ensinar esse tema com muita maestria, mas o Senhor me chamou para estar aqui e eu entreguei de fato o meu coração para Ele, para trazer aquilo que estava no coração dEle para você. Amém? Glória a Deus. Então, esse mês, irmãos, é um mês de nós continuarmos crescendo em fé. Amém? Nós vamos entender ao longo desse mês algumas coisas que eu e você devemos tomar como atitude para trazer fé, para gerar fé no nosso coração. Amém? Deus, Ele foi colocando alguns pontos, trazendo algumas coisas para eu compartilhar com você. Mas nessa primeira quinta-feira, enquanto eu orava e pedia mesmo a direção do Senhor, o que trazer, o que falar, porque fé, nós temos vários assuntos e podemos falar sobre várias coisas. E enquanto eu orava, o Senhor colocou mesmo a direção no meu coração de nós estarmos aprendendo sobre a incorruptível palavra de Deus e sobre o Deus que não muda. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre um Deus imutável e sobre a sua palavra que é imutável. Para nós termos, irmãos, essa vida de fé de fato, é necessário que a gente creia de todo o nosso coração que a palavra de Deus é a verdade. É necessário que a gente creia de todo o nosso coração que aquilo que Deus fala, Ele não muda de ideia depois. É necessário que a gente entenda um pouco sobre o caráter de Deus, sobre como Deus age em determinadas situações, como Deus se move em determinadas coisas que acontecem na nossa vida. É necessário que nós tenhamos dentro de nós essa certeza. Porque, irmãos, você pode ficar ouvindo sobre fé, milagres que Jesus fez, operou enquanto estava na terra, os dons que Ele distribuiu para a igreja, isso pode ser uma informação para você, mas se você não crê de todo o seu coração que a palavra de Deus é a verdade,
que o Deus que criou a palavra é verdadeiro, você não vai conseguir crescer na sua fé. Amém? Pensa comigo, se você conhece uma pessoa e você sabe do caráter dessa pessoa, ela pode até estar falando coisas bonitas, com palavras eloquentes, de forma admirável, mas quando você conhece aquela pessoa e sabe que aquela pessoa que está falando não se comporta como a forma que ela fala, você vai olhar para o que ela diz e vai ficar, esse daí falando isso? É só mais um falando um monte de coisas e você não recebe aquilo porque você conhece aquela pessoa. Então é necessário eu e você conhecermos ao Senhor, sabermos quem Ele é para crer de fato na sua palavra. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre um Deus imutável, de uma palavra imutável. E a nossa fé é genuína e eficaz, irmãos, quando nós temos certeza do que a palavra faz, do que a palavra opera enquanto ela está sendo ministrada, enquanto ela está sendo ensinada. O Senhor deixou para a sua igreja estratégias e pontos específicos de como nós cresceríamos em fé. Amém? Isso tudo é muito importante. Mas para você entrar mais a fundo nesse seu crescimento mesmo de fé, eu vou pedir para você manter o seu coração aberto para receber a revelação de quem Deus é. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Aleluia! Eu não falei para o Luiz que eu tinha muita coisa para falar, mas ele foi inspirado. E a gente vai abrir bastante a nossa Bíblia hoje. Você está num culto de ensino e o ensino que você está recebendo está todo aqui dentro. Amém? Então, fica aí pronto para abrir a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Deixa aí aberto. Muitos de nós, quando nós somos indagados, quando alguém nos pergunta, o que é a Bíblia? Rapidamente, irmãos, o primeiro pensamento que vem diante de nós, ou na nossa cabeça mesmo, é responder que a Bíblia é a palavra de Deus. E, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, com certeza, é a palavra de Deus. Mas sabe que nós entramos em algumas histórias bíblicas e algumas pessoas ficam se perguntando se a Bíblia é a palavra de Deus. Por que Caim matou Abel? Como essa história está lá, um assassinato está escrito na Bíblia. É importante nós entendermos que Deus ele inspirou homens a escreverem as histórias que estão aqui. Mas não foi Deus que inspirou homens a cometerem os atos que eles cometeram, a falar coisas que eles falaram, a andar por caminhos que eles andaram. Como o exemplo de Caim e Abel. A história está na nossa Bíblia. O Senhor deixou para que nós lêssemos aqui no livro de Gênesis. Mas não foi Deus que inspirou Caim a matar Abel. Nós precisamos ter essa convicção. E lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, Deus ele inspira homens a escreverem a palavra. Mas é interessante nós observarmos, enquanto nós lemos a palavra que foi inspirada por Deus, mas que homens escreveram, é interessante nós observarmos que Deus ele não selecionou histórias bonitas, com pessoas que fizeram tudo certo para nos ensinar. Ele colocou homens e mulheres com as histórias parecidas com as nossas para nos mostrar que uma vida de fé é capaz de acontecer. Para nos mostrar que nós podemos andar segundo aquilo que Ele diz sobre nós. Para nos mostrar, irmãos, que nós podemos ter a decisão de segui-lo ou não segui-lo com tudo aquilo que está escrito.
porque você teve a oportunidade de dizer sim para Jesus, como você tem também a oportunidade todos os dias de dizer não, se você quiser. Deus, Ele deixa você livre para isso e Ele não esconde nada de você. Ele não maqueia as coisas, enfeita, deixa tudo bonito para eu e você pensarmos que a vida cristã é uma vida perfeita. Muito pelo contrário, o Senhor deixa as coisas serem como elas são. Nos mostra as profundezas do ensino que Ele quer trazer, para nós decidirmos seguir Ele ou não. Para nós decidirmos no nosso coração obedecê-lo ou não. O Senhor, quando criou o jardim, Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. E Ele não escondeu a árvore de Adão e Eva. A árvore estava lá. O Senhor deu apenas uma instrução: não coma da árvore. Estava com eles a decisão de comer ou não comer, mas o Senhor deixou a árvore lá para que eles decidissem qual decisão eles iriam tomar. Então o Senhor nos revela em sua palavra muitas histórias de profundos conhecimentos, para nós decidirmos todos os dias qual decisão nós vamos tomar. Nós vamos seguir aquilo que a palavra está nos instruindo, porque como nós lemos aqui em 2 Timóteo, toda palavra ela é útil para repreensão, para correção, para educação na justiça. Toda palavra, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, não existe nada que Deus colocou na sua palavra que não nos traga um ensino, que não nos traga um aprendizado. Amém? Então, nós precisamos crer de todo o nosso coração que Deus, Ele inspirou homens falhos como nós, sim. E eu sei que, às vezes, algumas pessoas falam, né? Mas Mateus conta a história de um jeito, Marcos conta de outro, Lucas conta de outro jeito. E as pessoas indagam a veracidade da palavra através dessas histórias que foram contadas de muitas formas. Mas, com certeza, irmãos, elas seriam contadas de formas diferentes. Porque foram pessoas diferentes escrevendo sobre o mesmo assunto. Então, quando alguém te indagar dizendo a Bíblia não é verdadeira porque ela se contradiz em alguns pontos, diga a essa pessoa muito pelo contrário. A Bíblia é verdadeira porque pessoas diferentes escreveram sobre a mesma história, usando pontos diferentes, mas chegaram na mesma conclusão. Todas as histórias que Mateus contaram nos levam até Jesus, nos levam a algum milagre de Jesus. Eles não mudam, pode ser que alguma ordem esteja diferente, uma palavra ou outra esteja diferente, mas o resultado da operação do que Jesus fez é sempre o mesmo. Pessoas livres, pessoas curadas, pecados perdoados. Amém? Então, pessoas diferentes escreveram, inspiradas pelo Senhor, cada ponto de vista, cada um com seu conhecimento, porque Lucas, ele era médico, Pedro era pescador, Mateus era cobrador de impostos. Então, cada um tinha uma experiência, cada um tinha uma vivência, cada um falava de uma forma. Amém? Então, isso nos mostra, irmãos, que a palavra, Deus, Ele não quis deixar todos os livros iguais só para que nós tivéssemos mais certeza de que aquilo era verdade. Não, Deus, Ele falou, olha, escreve do jeito que você está vendo sobre essa situação. Sobre o que você aprendeu com o que Jesus fez, inspirando homens a escreverem com o conhecimento que eles tinham. E hoje, irmãos, enquanto nós lemos a palavra, quando nós somos instruídos pela palavra, o Senhor vai agregando dentro de nós, como um quebra-cabeça mesmo. O Senhor vai montando pecinha por pecinha, para que nós cheguemos juntos a uma conclusão perfeita da obra de Jesus Cristo. Mesmo, irmãos, que eu conte uma história da Bíblia de uma forma diferente da sua. Mesmo que você conte diferente do irmão que está do seu lado, ela é tão verdade quanto o seu irmão falando.
Amém? Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 1. Aleluia. A palavra é a verdade e é nessa verdade que eu e você temos a nossa vida alicerçada. Amém? João capítulo 1, versículo 1. Eu sei que você escuta bastante sobre esse texto, ainda mais nessa igreja, que é a igreja da fé. Amém? Nós falamos muito sobre a palavra, graças a Deus. Você não fica sem instrução, seja no culto de oração, seja no culto de quinta-feira, no culto de domingo, numa reunião simples, você nunca fica sem a instrução da palavra. Nós somos a igreja da palavra, amém? João capítulo 1, no versículo 1 diz: no princípio, antes de todos os tempos, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Algumas versões trazem no lugar de verbo a palavra palavra. E nós podemos entender assim que no princípio Deus estava com a palavra. Mas não somente ele estava com a palavra. A continuação do texto diz que ele era a própria palavra. Deus, ele era o próprio verbo. Eu sei que nós temos a imagem de Jesus como o verbo encarnado, mas nós precisamos compreender que antes de se tornar carne, a palavra é o próprio Deus. Amém? A palavra é o próprio Deus. E o Senhor e a sua palavra são um. Se, irmãos, nós cremos que a palavra de Deus é a verdade, se nós cremos que a palavra de Deus ela é útil para correção, como nós falamos, é impossível nós não crermos que Deus é verdadeiro. É impossível nós não crermos que Deus traz correção e direção para a nossa vida. Amém? Porque Deus e sua palavra são um. Eles são completamente um. Não existe um momento que a palavra é só a palavra e não existe um momento que Deus é só Deus. Enquanto Deus é Deus, Ele é a palavra. Enquanto a palavra é a palavra, ela é o próprio Deus. Amém? Então, Deus é a sua palavra. E não existe a possibilidade de Deus contradizer aquilo que a sua palavra diz. Da mesma forma que não tem a possibilidade da palavra contradizer aquilo que Deus é, o que Ele fez, o que Ele pode, o que Ele tem. Não tem como, irmãos, Deus ele falar algo que está diferente de tudo aquilo que está escrito na sua Bíblia. E sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu e você vamos receber direções inspiradas pelo Senhor. E nós sempre precisamos julgar essas direções pela palavra. Às vezes alguém vai liberar alguma palavra sobre a sua vida, irmãos. Nós aprendemos nessa igreja que nós não julgamos o profeta, nós julgamos a profecia. Então, se de repente alguma palavra, alguém orou sobre você, sobre determinado assunto, julgue pela palavra. Coloque mesmo diante da palavra do Senhor aquilo que está sendo dito para você. Não fique com aquela informação sem saber o que Deus diz. Porque muitas pessoas caem no engano de acreditar mais nas pessoas do que acreditar na palavra. E nós não queremos que você cresça sem instrução. É necessário, irmãos, se precisar, anota aquilo que você está recebendo, escreve, grava, faz alguma coisa com aquilo e julga pela palavra. Coloca mesmo diante do Senhor aquilo que você está recebendo. Eu já escutei muitos testemunhos de pessoas que sofreram percas porque simplesmente acreditaram em pessoas e não julgaram aquela profecia pela palavra. Sabe, receber profecias, palavras de pessoas é muito bom, irmãos. Mas muito melhor é abrir a nossa Bíblia e saber que Deus está falando conosco.
Quando eu tive aula de Fundamentos da Fé com o pastor Eliezer, não foi presencial, foi aula online, foi na época da pandemia, ele trouxe, né, uma direção para a gente, falando que quando alguém chega no nível de falar, como a mula falou, irmãos, a gente está no nível mais raso. Porque se você quiser ouvir a voz audível de Deus, aí ele nos deu essa direção. Se você quiser ouvir a voz audível de Deus, é só você ler a sua Bíblia em voz alta. Todo dia você vai ouvir a voz audível de Deus. Sabe, às vezes a gente fica esperando um sinal maravilhoso, Deus fazer a terra tremer, e nós muitas vezes só precisamos estar diante da palavra, lendo aquilo que o Senhor fala ao nosso respeito. Deus e sua palavra são um. Então, quando você está lendo no princípio, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. É Deus, irmãos, falando com você, colocando essa palavra no seu coração. Quando você estiver nos seus momentos mesmo de leitura, leia a palavra entendendo que Deus está falando com você através dela. Amém? Glória a Deus. Deus e sua palavra são um. Então é impossível Deus desmentir a palavra. Amém? É impossível Deus falar algo que está além da palavra ou que está aquém da palavra. Tudo que o Senhor vai trazer como direção para a nossa vida está escrito na palavra. Amém? Glória a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu vou ler a parte A do versículo. Malaquias 3:6, a parte A diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O Senhor, ele não muda de opinião, o Senhor não muda de ideia. E sabe o que é interessante? Eu não sei você, mas eu já fiquei pensando, Senhor, como assim sombra de variação? Ficava pensando sobre isso e eu pensava na sombra de Deus, que não mudava. Mas hoje, irmãos, o Senhor me trouxe uma visão diferente sobre isso. Sabe quando o sol está nascendo, está ali no amanhecer do dia, e você olha para uma determinada área da sua casa, e você vê a luz do sol batendo em um determinado lugar e fazendo sombra para uma direção? E aí, quando o dia vai passando, vai chegando ao meio-dia, o sol está bem no meio. Às vezes a gente até procura uma sombra, né, para se esconder e é difícil de achar, porque o sol está no meio, está iluminando tudo. E no final do dia, quando o tempo vai passando, o sol está abaixando, agora o sol muda de direção porque ele está se pondo e a gente olha de novo para aquela outra área da nossa casa e a sombra está de forma diferente. Sabe que Deus trouxe algo para o meu coração dizendo que independente da posição da sombra, ele permanece o mesmo. O que significa dizer, irmãos, que independente da situação que eu e você estamos passando, Deus permanece o mesmo. O sol pode estar nascendo, o sol pode estar no meio-dia, o sol pode estar se pondo, Deus permanece o mesmo. Ele não vai mudar por causa da situação. Deus não vai mudar por causa da circunstância. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Senhor. Não existe nada na terra, irmãos, que seja bom, que não tenha vindo de Deus. Você pode conhecer pessoas boas como eu conheço, mas tudo que é bom que nós vemos veio do Senhor. Existe um autor para a bondade. E sabe que Deus, ele não muda. Uma hora ele está bem, está legal, e outra hora ele não está tão legal assim comigo e com você. Ele decidiu ser bom. Ele decidiu fazer o bem.
Não fomos nós que pedimos, nos humilhamos e clamamos para Deus ser bom. Não, irmãos, Deus ele é bom porque Ele é bom. Independente do que o homem faça ou do que o homem tenha feito, Deus permaneceu bom. Em nenhum momento da história bíblica nós vemos Deus mudando de opinião acerca daquilo que Ele criou eu e você para sermos. Tanto que Ele mandou um resgate para a minha vida e para a sua vida. Se Deus quisesse, irmãos, desistir da sua bondade, Ele teria feito há 2000 anos atrás. Ele teria deixado para lá essa coisa de salvar o homem, salvar a sua criação. Mas Ele não mudou de ideia. Ele permaneceu sendo bom. E sabe que isso me mostra que Deus vai permanecer sendo bom em todo tempo. Independente da era que nós estejamos, seja aqui na terra, seja no céu, seja no milênio, independente do tempo, o Senhor permanece sendo bom. Amém? Glória a Deus. Em Romanos 8:28, nós vemos que a intenção do Senhor, as intenções do Senhor são sempre boas. O Senhor diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. Então, Deus tem sempre a intenção de fazer o bem. Amém? Agora, vai comigo lá em Tiago, capítulo 1. Nós já estávamos aí em Tiago, mas nós vamos subir alguns versículos. Tiago, capítulo 1. Eu vou ler com você o versículo 13, na versão NVT. Diz assim a palavra do Senhor. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Sabe, irmãos, nós estávamos falando sobre a bondade de Deus e como Ele permanece bom, independente da situação. E Tiago, aqui inspirado pelo Senhor, ele fala, olha, quando você passar por algo na sua vida, não diga que é o Senhor que está te tentando. Porque Deus, Ele não pode ser tentado a fazer o mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. E eu fico pensando, irmãos, como Deus usaria a ferramenta da tentação se Ele mesmo não sabe ou não passa pela situação de ser tentado pelo mal. Então fica claro para mim e para você que Deus não nos tenta para o mal. Muito pelo contrário, Tiago ele continua dizendo que é o próprio coração do homem que leva o homem a cair em determinadas tentações e assim pecarem. Amém? Depois você pode continuar lendo o texto, mas fica comigo no versículo 13 por enquanto, porque Deus ele não pode ser tentado a fazer o mal. O Senhor traz para mim e para você, irmãos, que Ele não vai usar as ferramentas do diabo para trazer dano para a nossa vida. Sabe, quando nós entendemos que Deus não pode ser tentado a fazer o mal, nós entendemos que Deus Ele não vai colocar uma enfermidade no corpo de alguém para ensinar algo para aquela pessoa. Nós entendemos que Deus não vai colocar, seja lá a doença que for, sobre a vida de alguém para trazer aquela pessoa para Ele. Deus não faz esse tipo de coisa porque Ele não pode ser tentado a usar do mal. Porque não existe nada em Deus que seja mal. Muito pelo contrário, nós sabemos que quando o Senhor criou o jardim do Éden, Ele viu que tudo que Ele tinha feito, antes de colocar o homem no jardim, Ele viu que tudo que Ele tinha feito era muito bom. Não existiu nada que o Senhor tenha feito naquela época e Ele olhou, isso aqui está mais ou menos, mas eu vou deixar aí. Não, irmãos, Deus viu tudo e viu que era muito bom. Amém? Então, Deus ele não pode ser tentado a fazer o mal. Em Salmo 107, versículo 20, diz,
Deus não fica tentado a pegar... Desculpa. Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20 diz: Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou de tudo que lhes era mortal. Amém? Então, não tem como nós dizermos que Deus ele vai colocar uma enfermidade sobre alguém para ensinar algo para aquela pessoa ou para trazer aquela pessoa para Ele. Porque isso ia contrariar aquilo que o Senhor está dizendo. Porque Ele está dizendo, olha, eu estou enviando a palavra e sarando. E livrando a humanidade de tudo que é mortal. Você sabe que a enfermidade ou a doença, ela é gerada para a morte, não é assim? A enfermidade, ela vem para trazer morte para o corpo físico humano. Então, o Senhor pega a sua palavra, envia a sua palavra, libera a sua palavra para nos livrar de tudo aquilo que é mortal. Amém? Glória a Deus. Então, Deus, Ele não fica tentado a pegar uma enfermidade para nos ensinar algo. Deus também não fica tentado em destruir família só por causa de um erro, ou só porque as coisas não saíram como Ele queria que saísse. Você consegue imaginar Deus sendo a causa da destruição de uma família? Eu não consigo, irmãos, por causa da sua palavra. Lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 6, eu vou ler junto com você, Marcos 10, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe. Deixará o homem o seu pai e sua mãe. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus, Ele é um Deus de família. E Ele está dizendo, olha, eu juntei o homem com a mulher. Você escolhe o seu parceiro, a sua parceira, mas foi Deus que criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E Ele está dizendo, aquilo que eu juntei, não separe. Ou seja, não destrua, não desfaça, não abandone, não abra mão. Porque, irmãos, como Deus, Ele juntou o homem e a mulher, eu e você hoje podemos crer para permanecermos firmes com a nossa família, juntos com a nossa família. Seja marido e esposa, ou esposa e marido, pais e filhos. Filhos e pais, não importa qual seja a relação, Deus criou a família para estar em plena comunhão, em plena unidade. Amém? Provérbios 17, 6 diz, os filhos dos filhos são como coroa para os idosos, e os pais são orgulho dos seus filhos. Deus, Ele se importa, irmãos, com todos os membros da nossa família. Então, nós não podemos pensar que Deus, Ele abriu mão de alguém da nossa casa. Não podemos pensar que Deus se importa menos com o nosso primo distante de terceiro, segundo grau. A pessoa é tão importante para Deus como eu e você somos. Amém? Aquela pessoa, irmãos, está debaixo da mesma graça e da mesma misericórdia que eu e você estamos. Deus, Ele não vai usar a arma do diabo para destruir a sua família, muito pelo contrário. Deus continua acreditando na família. E esse é o caráter de Deus. Deus nunca vai desistir da família, irmãos. E por que eu estou falando isso? Porque para você ter fé
em determinada área sobre a sua família, fé para salvação, fé para libertação, fé para recuperação, é necessário você ter fé que Deus é um Deus de família. Saber que Ele gerou a família para dar certo. Mesmo que a gente passe por tribulações e momentos difíceis, esses momentos vão passar, irmãos. E Deus vai continuar sendo Deus de família. Amém? Glória a Deus. Então, Deus ele não usa as armas do diabo para atacar a nossa família. Deus também não fica tentado a deixar alguém na miséria para de repente, essa pessoa aprender que ela está sendo soberba. Nós lemos o contrário disso em Provérbios. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito à queda. Então, o que leva um homem soberbo a cair é o próprio coração soberbo desse homem. Deus, irmãos, não vai deixar alguém na miséria para ensinar aquela pessoa a ser menos soberba, a ser menos arrogante. Não. A própria soberba daquela pessoa vai levar aquela pessoa até a queda. E o que Deus continua fazendo quando essa queda acontece? Continua sendo misericordioso. Continua sendo gracioso. Continua perdoando. Continua sendo bom, irmãos, e a Bíblia fala que Ele se esquece dos nossos pecados, lançando no mar do esquecimento. Então, para Deus, alguém que se arrepende de todo o coração, aquela pessoa tem agora uma nova vida, uma nova oportunidade. Deus olha para aquela pessoa como se a soberba nunca tivesse existido. Deus olha para aquela pessoa como se os erros que ela cometeu no passado nunca tivessem sido cometidos. Eu sei que para mim e para você, muitas vezes é difícil nós pensarmos e olharmos para as pessoas dessa forma. Porque às vezes a gente escuta, irmãos, que Deus ele é bom, mas Ele é justiça. E sabe que a justiça de Deus sempre passa por sua bondade. Não existe um ato de justiça que o Senhor cometeu que não tenha passado por sua bondade. Porque Deus ele é inteiramente bom, assim como Ele é inteiramente justo. Eu sei que às vezes a gente compara falando Deus é bom, mas é justo. Como se a gente estivesse falando sobre uma determinada comida, sobre algo, isso é gostoso, mas engorda. O açúcar é bom, mas faz mal. Sabe que Deus não são dois pesos e duas medidas diferentes. Deus é bom, Deus é justo, sim. E a justiça dele não faz mal para o homem. Essa é a diferença. A justiça do Senhor livra o homem. A justiça do Senhor perdoa o homem. A justiça do Senhor restaura vidas. Então, pense mesmo na justiça de Deus como uma justiça boa, que vai trazer livramento, que vai trazer uma reconstrução nova para as pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor nunca vai nos colocar na miséria, irmãos, para nos ensinar algo. Deus não quer que eu e você passemos necessidades. Se Ele quisesse, Ele poderia nos deixar passando necessidades e seria uma decisão nossa crer no Senhor ou não. Mas sabe, Deus não quis. Então, se Deus não quis que eu passe necessidade, por que eu vou continuar passando necessidade? Sendo que Ele disse que me abençoou com toda sorte de bênção. Ele disse, irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, por amor de nós, Ele se fez pobre,
por sua pobreza nós nos tornássemos ricos? Por que nós vamos ficar na miséria, sendo que Deus disse que nos tiraria da miséria? Nos tiraria desse lugar onde nós passamos necessidades. Foi o Senhor quem disse, irmãos, que nós não precisávamos ficar inquietos por coisa alguma. Não precisamos ficar inquietos com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com o que teremos ou não teremos amanhã. Nós não precisamos ficar inquietos, porque é o Senhor que supre cada uma das nossas necessidades. É Ele que não deixa nada faltar na nossa casa, na nossa mesa, na nossa despensa. É o Senhor, irmãos, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Então, por que nós vamos decidir ficar nesse lugar de coitados, quando Deus já preparou um grande banquete para nós? Sabe, irmãos, é importante nós conhecermos o Senhor e a sua palavra. Entendermos o plano que Ele tem para a nossa vida por completo. Em todas as áreas da nossa vida, o Senhor planejou algo para nos tirar do lugar de miséria, do lugar de coitados, desse lugar de diminuição. Porque desde o começo, o Senhor diz para Adão: domine. Tenha domínio sobre a terra. Cuide e guarde. Desde o começo, desde o início da criação, o Senhor queria que o homem exercesse autoridade na terra que Deus deu a ele. Amém? Glória a Deus. Então, eu sei que essa autoridade foi perdida por conta do pecado. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento de alguns, e o Deus deste século é o próprio diabo. Essa autoridade foi dada a ele por causa do pecado. Amém? Mas eu e você, depois que nós nascemos de novo, nós não pertencemos mais a este mundo. Não estamos mais debaixo da influência demoníaca ou da influência diabólica que queria destruir a nossa vida com enfermidade, destruir a nossa vida com miséria, destruir a nossa vida matando ou arrancando de nós os nossos relacionamentos, os nossos familiares. O diabo ele vem tentando fazer isso com a humanidade até os dias de hoje. Mas eu e você, irmãos, não somos mais esse mundo. A nossa saúde está intacta em Deus. A nossa família está intacta em Deus. As nossas finanças estão perfeitas em Deus. Porque Deus não mudou de ideia, irmão. Não é porque a sua estratégia é muito boa. Não é porque você aprendeu no curso como ser um bom homem na sua casa ou uma boa mulher no seu lar. A sua família está intacta porque Deus não mudou de ideia sobre família. As suas finanças estão intactas porque Deus não mudou de ideia ao seu respeito. A sua saúde é perfeita. Porque Deus não mudou de ideia sobre o seu corpo, sobre a sua alma. Deus não mudou de ideia. A palavra dele não mudou, irmãos. O Senhor diz que os tempos passarão, as coisas passarão, mas a palavra dele permanecerá para sempre. Nós aprendemos também que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir tudo aquilo que está escrito. O Senhor está de olho, irmãos, em cada ponto, em cada vírgula de tudo que está escrito, para cumprir na minha vida e na sua vida tudo que Ele deixou para nós.
Sabe, quando nós levantamos as nossas Bíblias e nós declaramos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Nós estamos fazendo essa declaração porque Deus não mudou de ideia ao nosso respeito. Não mudou de ideia sobre o nosso futuro. Para você ter, irmãos, uma vida de fé plena, uma vida de fé genuína, é necessário que você conheça quem Deus é. Necessário saber como Deus se comportaria em situações que você passa. Você já reparou que Deus ensina em sua palavra, no livro de Romanos, capítulo 12, que nós não devemos pagar o mal com o mal? O Senhor nos ensina a não pagar o mal com o mal. E é interessante porque, com certeza, Deus não poderia nos ensinar outra coisa. Porque Ele é bom. Como Ele vai te ensinar a pagar o mal com o mal se Ele é bom? Ele mesmo não sabe pagar o mal com o mal, irmãos. Mesmo que a gente pense que mereça, mesmo que a gente pense que Deus deva castigar, Deus nunca age dessa forma. Eu sei que talvez você pense que, não, comigo não. Deus não tem motivo para me castigar. Mas aquele irmãozinho vai se ver com Deus. Sabe, irmãos, é perigoso nós pensarmos assim, levando essa pessoa para ser castigada por Deus, porque Deus não vai castigar. Se esse irmãozinho vai se ver com Deus, eu e você também nos veremos com Deus. Porque Ele não tem filho predileto. Amém? Todos nós somos iguais diante do Senhor depois que aceitamos Jesus. Lembra do sangue que estava nos umbrais da porta? E quando o anjo da morte passou, não levou os primogênitos que estavam nessas casas, que tinham a marca do sangue do cordeiro. Sabe, ele não entrou em uma casa que, esse aqui está com sangue, mas fez tal coisa hoje, então eu vou entrar aqui. Não, irmãos. O sangue estava lá, cobrindo aquela pessoa, cobrindo os primogênitos. O sangue de Cristo, irmãos, está sobre nós, nos cobrindo. O mesmo perdão que está disponível para a minha vida, está disponível para a sua vida, e está disponível também para o irmãozinho que você pensa que tem que se ver com Deus. Amém? Seja mesmo alguém que vai ter essa consciência sobre a justiça do Senhor. Deus, Ele nunca vai pagar o mal com o mal. Sempre que você pensar, irmão, sobre algo, de repente, que alguém te fez, que alguém te falou, pense na justiça de Deus, colocando sempre os óculos da bondade. Sempre passe, irmãos, a justiça do Senhor, ou a justiça pelos óculos da bondade. Não pense na justiça como um castigo ou algo para destruir a vida de alguém, porque Deus nunca pensou dessa forma. Amém? Glória a Deus. Nas próximas quintas nós vamos aprender um pouco mais sobre como a fé vem, como permanecer em fé, a fé para mover montanhas. Então fique mesmo, irmãos, com o seu coração convicto de quem Deus é e do que a palavra diz sobre você, para você crer na palavra. Amém? Nós vamos crescer em fé à medida que nós crescemos no conhecimento de quem Deus é. Amém, pastor?